Outra passagem utilizada é Colossenses 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgueis por causa de comida, no grego aqui, broses, e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tradução atualizada ARA. Alguns afirmam que os cristãos do Colosso comiam porco e outros tipos de carne, que anteriormente era considerada imunda. Porém, a Bíblia não oferece respaldo para esta conclusão. De fato, esta passagem nada tem a ver com temas de carnes limpas e imundas. Paulo não se referia a tipos de carnes que os colossenses estavam consumindo. Segundo o Dicionário Expositivo Completo de Palavras do Antigo e Novo Testamento, Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, de Vine, na seção de comida, a palavra grega broses, traduzida por comida neste versículo, denota o ato de comer. Por sua vez, o comentário prático e explicativo da Bíblia inteira, Commentary, Pratt and Explanatory on the Whole Bible, de James, Fawcett e Brown, esclarece que as palavras gregas traduzidas como comida e bebida neste versículo significam comer e beber. Por conseguinte, o assunto era o fato de comer ou beber, não o tipo de carne que era consumida pelos colossenses. Ainda que muitos suponham que esta advertência de Paulo é uma crítica contra quem ensinava a validez de algumas práticas do Antigo Testamento, tais como cumprir a lei e praticar a circuncisão, não há provas disso. Entretanto, devemos reconhecer que naquela época não faltavam as controvérsias dos ensinamentos e práticas da Bíblia. O falso ensinamento condenado por Paulo tinha muitos elementos do ascetismo, filosofia segundo a qual era pecaminoso tudo o que produzisse prazer, com a intenção de fazer os seus seguidores mais espirituais. Notemos o que foi escrito aos Colossenses. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vós carregam ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2, versículos 20 a 23. Esta passagem mostra vários aspectos ascéticos do erro que Paulo estava atacando. Em sua desencaminhada para serem mais espirituais, os falsos mestres adotavam uma disciplina do corpo. Versículo 23. O apóstolo resumiu as rígidas normas ascéticas com esta frase: não toques, não proves, não manuseis. Versículo 21. Essas práticas não podiam conseguir nada verdadeiro porque estavam baseadas em preceitos e doutrinas de homens. Versículos 22. E não nas instruções de Deus. Paulo ademoestou aos cristãos de Colosso para que não dessem ouvidos a estes mestres do ascetismo. Em vez de abolir as normas alimentícias de Deus, que é o que alguns supõem que esta passagem significa, Paulo disse aos colossenses que não se preocupassem pelo que diziam os mestres do ascetismo, que os criticavam pela forma como guardavam os sábados e as demais festas bíblicas. Para os ascetas, as observâncias cristãs, cheias de alegria e deleite, eram censuráveis, mas aos olhos de Deus não tinham nada de mal. O capítulo 2 de Colossenses foi mais uma exortação para que não abandonasse o ensinamento sadio e as práticas corretas. Essa passagem não é, em nenhum modo, tratado acerca de quais são as carnes que devemos comer e quais são os dias em que devemos adorar a Deus. É muito importante que, ao estudar estas e outras passagens, deixemos de lado as ideias pré-concebidas. Outra passagem que com frequência se interpreta erradamente é a de 1 Timóteo 4, versículos 3 a 5, onde o apóstolo Paulo escreveu sobre os ensinamentos de certo tipo de falsos mestres, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O que pretendiam estes falsos mestres?
Por acaso Paulo estava advertindo a Timóteo acerca dos mestres judaizantes que exigiam a obediência às leis alimentícias de Deus? Ou se tratava de algo muito diferente? Atentemos para um detalhe muito significativo. Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura, o que agora se conhece como Antigo Testamento, pois naquela época não existia o que hoje se chama de Novo Testamento, divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. Como se pode afirmar então que Paulo estava dizendo a Timóteo que não se importasse com as instruções que se encontravam nessas mesmas escrituras? As próprias palavras de Paulo nos esclarecem qual era realmente a situação. Havia mestres que estavam exigindo às pessoas coisas que Deus não havia ordenado. Eles proibiam casar-se, algo que na Bíblia não só aparece, mas se recomenda exatamente o contrário. Aos olhos de Deus, o matrimônio é algo muito positivo. Além disso, os falsos mestres mandavam a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Versão ACF. Na Life Application Bible, Bíblia de Aplicação na Vida, encontramos uma explicação acerca do erro que Paulo estava tratando aqui. O perigo que Timóteo enfrentou em Éfeso parece ter vindo de certas pessoas na igreja que seguiam alguns filósofos gregos, que ensinavam que o corpo é mau e que só o espírito importava. Os falsos mestres recusavam crer que o Deus da criação era bom, porque seu simples contato com o mundo físico o teria manchado. Os falsos mestres estabeleciam normas estritas, como proibir ao povo que se casasse ou que comesse certos alimentos. Isto os fazia parecer muito disciplinados e justos. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo esclarece a verdadeira origem destas heresias. Em lugar de ter sua origem na Bíblia, provinha de espíritos enganadores e eram doutrinas de demônios. Podemos ver que o problema tratado nessa passagem tinha a ver com um ascetismo mundano e pervertido, aqueles com uma filosofia de modificação da carne, porque o que é físico é maldoso, e não com obediência às normas alimentícias de Deus. Paulo escreveu isto para os fiéis e para os que conhecem a verdade. 1 Timóteo 4, versículo 3. Porque deduzia que existia um conhecimento nas Escrituras que identificavam quais carnes tinham sido santificadas para nossa alimentação e deleite, pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, versículo 5. Ele exortou a Timóteo para que, em vez de se deixarem levar pelos que ensinavam esses mestres do ascetismo, tivessem as Escrituras como base e ponto de referência em tudo. Assim como Paulo desmascarou o ascetismo em Colossos, também alertou a Timóteo acerca da mesma falsidade. Em nenhuma das duas passagens se tratava das instruções de Deus a respeito dos alimentos. Então, a qual conclusão podemos chegar? Como temos visto, não há nenhuma prova bíblica para supor que, sob a nova aliança, os cristãos da Igreja Apostólica deixaram de obedecer às leis de Deus, com respeito às carnes limpas e imundas. Em contrapartida, o que encontramos são as palavras claras e inequívocas de um dos apóstolos que, 2 décadas depois da morte e ressurreição de Cristo, declarou: "De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda." Atos 10, versículo 14. Podemos encontrar na Bíblia alguma referência acerca da vigência e da aplicação dessas leis? Deixemos o presente por um momento e desloquemo-nos até o momento em que Cristo regressará à Terra para estabelecer o reino de Deus. Quando entendemos a vontade de Deus para o futuro, podemos ter mais certeza sobre o que devemos fazer no presente. Em uma passagem que fala acerca do tempo do regresso de Cristo, encontramos o seguinte: "Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros, como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor." Isaías 66, versículos 15 a 17. Aqui vemos que no regresso de Cristo será proibido o consumo de coisas imundas, e quem desobedecer receberá castigo. É muito claro o que diz a Bíblia. A diferença entre as carnes limpas e imundas tem existido desde muito antes
que foi escrito no Novo Testamento. Os apóstolos e os primeiros membros da igreja seguiram essas instruções e atualmente também as praticam, pois são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Estes são os verdadeiros discípulos e remanescentes. Como temos visto, essas leis continuarão vigentes até o regresso de Cristo, e quando ele vier fará com que sejam cumpridas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 17 e 18. Assim fica claro que em nenhum momento Cristo aboliu a lei alimentar dada diretamente por Deus, pois Cristo jamais falaria contra a lei de seu Pai. Muito menos Paulo o faria indo de encontro aos ensinamentos de Cristo. Estudos como esse precisam ser feitos para desfazer dogmas e doutrinas heréticas que ensinam contra o que o Messias ensinou, desfazendo a ideia de um Messias romano que aboliu a lei e nos faz viver somente pela graça. O verdadeiro Messias bíblico nunca anulou nem transgrediu a lei de Deus, afinal o mesmo nunca pecou. O que seria o pecado senão a transgressão da lei de Deus? Que você possa refletir sobre o assunto e começar a praticar aquilo que Deus ordenou através de suas leis, decretos e mandamentos, e que o Messias seguiu à risca.